Pessoal, então, olha só, qual é a ideia aqui? A gente debater sobre aquele tema, né? As vantagens de trabalhar com TI em tempos de crise. E depois eu vou tentar editar esse vídeo, que a gente já está gravando antes de todo mundo entrar, a gente está gravando a reunião, e a gente já falou de vários assuntos, já falamos de sacanagem, já falamos de tudo. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou pedir para cada um se apresentar, você fala do seu background, de onde você vem, teu background, o que você fazia no Brasil, quanto tempo você está no seu país de origem. Depois de todo mundo te apresentar, eu vou começar a fazer algumas perguntas relacionadas a esse tema aí que eu propus, beleza? Beleza. Aqui no meu vídeo aqui, quem aparece primeiro é o Petros, depois sou eu, depois o Rodolfo, o Pedro e depois, por último o Jonathan. Então eu vou começar com o Petros. Bem, meu nome é Petros, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estudei na Unicarioca, né? Na mesma faculdade que 80% desse podcast. 90. De 2008 a 2012. E atualmente eu moro em Vancouver, na cidade de Vancouver, no Canadá. E o que você faz aí, Petros? Atualmente trabalho como IT Analyst, mas eu trabalhava como DevOps até setembro do ano passado. Aí eles estenderam um pouco mais o escopo de trabalho que eu faço, então eles acabaram mudando de carreira para IT Analyst, né? E você, Rodolfo? Opa, bem, meu nome é Rodolfo, também sou carioca, lá de Nova Iguaçu. Moro em Lisboa aqui há mais ou menos 3 anos. Também estudei lá na Carioca, com o Wagner, o Petros e o Jonathan também. Atualmente aqui eu sou líder developer de uma equipe numa empresa que é uma seguradora, mas também atuo como desenvolvedor na tecnologia OutSystems, que é aqui uma empresa portuguesa. E pronto, é isso. Beleza. Fala aí, Pedro. Bem, eu sou um carioca também, de Goiás, Goiânia. Atualmente eu moro na Bélgica, né? Morei 8 meses em Lisboa, foi onde eu conheci o Wagner, né? Bem, já estou morando na Bélgica e trabalho como DevOps Engineer aqui. Já trabalho com DevOps já tem alguns bons anos aí, então estamos aqui trabalhando tanto com .NET Core e Linux. Para mim é uma plataformazinha show de bola. Então, eu sou o Wagner Leão, eu estou aqui em Lisboa, acho que vai completar 8 meses que eu cheguei aqui. Eu tô como eu sou Scrum Master, né? Fui contratado para ser Scrum Master aqui. Trabalho em uma empresa atualmente que não é exatamente esse o papel que eu exerço. Funciona mais como se fosse um evangelista ágil do que um Scrum Master. Mas, enfim, acredito que as coisas vão melhorar. Nesse tempo de crise, a galera tá enxugando o processo, tá fazendo as coisas um pouco mais de forma mais transparente, mais ágil, digamos assim. Então, agora eu acho que é o momento que existe uma forte, digamos assim, uma forte motivação para a adoção das metodologias ágeis. E é sobre mais ou menos isso que eu queria falar, sobre as novas possibilidades que essa pandemia está criando. A gente sabe que a gente trabalha numa área que nós temos que reconhecer, somos privilegiados, porque todos nós, durante a pandemia, durante a quarentena, mantivemos nosso emprego remotamente. Nada mudou para a gente, nosso salário continua entrando na conta. Mesmo sabendo que aqui em Portugal, por exemplo, houve algumas demissões de TI, mas assim, das poucas pessoas que eu conheci 5 assim que eu fiquei sabendo que foi desligado e 5 já estão empregados. E os processos seletivos continuaram acontecendo normalmente aqui, bombando, LinkedIn bombando. Inclusive eu, nesse momento de escuridão, sem saber o que ia acontecer aqui em relação ao cliente onde eu estava alocado, fiquei disponível para fazer algumas entrevistas e o LinkedIn bombou. Assim, tipo, em 20 dias foi possível fazer 12 entrevistas. Então, parece que o mercado continuou, as coisas continuaram. E justamente uma das coisas que eu mais vi aqui, eu tenho, digamos assim, que eu devo ter na minha rede uns 100 recrutadores, recruiter, headhunter, o nome que se queira dar, na minha rede no LinkedIn, que são especificamente aqui de Portugal. E a coisa que eu mais vi eles postando foram vagas de IT Ops e DevOps. E aí,
Eu queria entender, assim, temos 2 DevOps aí no grupo, temos pessoas que, embora não seja DevOps, têm esse conhecimento. Queria entender, assim, do ponto de vista de vocês, por que motiva essa quantidade de aumento de vagas justamente num período onde as pessoas estão trabalhando mais remoto? Eu acho que é exatamente a demanda de crescimento da área de infraestrutura, é exatamente porque você tem mais produtos agora. Então você tinha aquele sistema que era pequenininho, de 3, 4 servidores, o cara atendia, sei lá, 500 usuários, ele de repente teve que aumentar para 1.500. Então ele teve que triplicar o ambiente dele. E quando você triplica a máquina, você triplica os problemas também. Entendeu? Quando você tem que aumentar, você escala o seu ambiente, você escala os problemas e você tem que procurar soluções também que vão conseguir escalar junto. Porque tem isso. Muitas vezes você pega lá, você usa sistemas que vão automatizar o processo, mas que você tem que configurar todo o ambiente. Você não é só assim, coloquei um servidor e já vai identificar um servidor. Não. Você tem que ir lá, configurar. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, então você tem que contratar alguém que tem conhecimento, e aí esse cara sai de uma outra empresa que abre no mercado, e assim vai rodando o círculo. Acho que é um caminho natural, realmente, no primeiro momento, porque a área de operação é mais impactada. Porque se não estiver disponível, não tem porquê quem atender, né? Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Basicamente, a quarentena ela trouxe uma transformação, a urgência da transformação digital, né? Então, o profissional de DevOps, hoje ele está meio que substituindo um profissional de operações, que não deveria, tá? Na minha visão, não deveria. É um papel que tem que estar ali no meio do caminho e fazer a ponte dos dois lados. Mas hoje o que eu vejo, muitos profissionais de DevOps é tirando um assento do pessoal de operações. E isso é horrível. E assim, o que o Petrus falou é realidade. Hoje o problema ele só cresceu, né? Você só escalou o problema. Só que o problema muitas vezes ele está na área de negócio, porque basicamente seu sistema é um reflexo da sua área de negócio. Porque tecnologia da informação é como você trata seus dados, como é que você trata as informações da sua empresa. Se a sua tecnologia de informação ela não está bem madura, a informática, né, que aí são os sistemas, as aplicações, os programas, eles só vão escalar aquela realidade que você tinha, só que num momento maior. Ainda mais agora, durante uma quarentena, durante uma crise, que os sistemas de tudo estão tudo online. Você vai comer alguma coisa, tudo online. Você vai fazer uma compra no supermercado, as pessoas estão preferindo comprar online. Sim, Isso gera uma sobrecarga, né? Sim. Por exemplo, vou dando um exemplo bem simples mesmo, de uma coisa que faltou, uma coisa básica, licença de acesso remoto, VPN. A gente não tinha. No momento, o CTO da empresa definiu que todo mundo vai trabalhar remoto. Olha, a partir de agora todo mundo vai trabalhar remoto. E pronto. Faltou licença. E aí, só tinha 100 licença para 200 funcionários. Como é que a gente vai fazer isso? E aí precisou urgente. Vem pro mundo livre, rapaz. Bom, Pois eu não sei por que vocês estão perdendo tempo pagando licença. Bom, eu não também não. Isso eu fiquei assim, pra quê? Pois é, Usa um OpenVPN aí, você resolve seus problemas. Eu não sei quais são as razões, quais são os trâmites comerciais que a empresa tem no caso lá, eles trabalham muito com a Microsoft, né? Então, não sei quais são os trâmites comerciais envolvidos por trás disso, mas tiveram que pagar uma série de licenças a mais que não eram previstas. E você, Rodolfo, o que você sentiu? O que você acha que gerou essa demanda? Entraram novos projetos? Os projetos que você estava continuaram? Sim, aqui em Portugal, uma coisa que eu já tinha conversado com o Wagner, que aqui, como no mundo todo, há um clima de incerteza, né? Como é que as coisas vão caminhar daqui para frente? Essa pandemia, a gente sabe que isso vai acabar em algum momento, mas o que vai acontecer depois, que é algo muito obscuro e que a gente não vai conseguir prever. Eu acho que a demanda, na minha área de desenvolvedor OutSystems, a demanda, alguns projetos, por conta dos clientes, foram cancelados ou foram postos de stand-by, mas outros projetos continuaram. Vou dar o exemplo da minha empresa. O projeto hoje que eu atuo, esse projeto sendo entregue vai gerar muito valor para a empresa.
E esse projeto é um projeto que não pode parar, independente da crise, né? E, por exemplo, eu trabalho numa seguradora. Então, uma seguradora, no meio de uma crise, ainda mais de uma crise que envolve saúde, ela não pode parar. Ela não dá. Ela não pode simplesmente fechar ou então parar suas operações e deixar lá vários utentes e várias pessoas sem Explica aí o que é utente, porque um está no Canadá, o outro todo está em mundo que Bruxelas. vem em Portugal já sabe o que é utente. Eu fiquei me Não, perguntando o que é utente, tá? O que é utente, cara? Explica aí. Eu não fiquei boiando porque eu já morei em Lisboa. O utente é no contexto de seguradora, o utente é uma pessoa segura, é a pessoa que faz o negócio junto à seguradora, mas também no contexto, por exemplo, de um hospital, o utente é um paciente. Eles usam o utente aqui para vários contextos, né? Então, pelo menos na área de saúde, esse é o contexto. Então assim, na minha área, as vagas continuaram existindo, alguns projetos foram cancelados ou postos de stand-by, mas eu acho que a tecnologia vai ser a principal porta de fuga para as empresas começarem a se reerguer. Porque se elas não apostarem em tecnologia, ainda mais no mundo que hoje, por conta da pandemia, acabou se tornando completamente digital e online, reuniões de amigos feitas online, produtos online, nunca se usou tanto Uber Eats e Glovo como nenhuma parte da história. Então, na minha visão, a tecnologia vai ser o escape para muitas empresas dessa crise. E tem uma parcela de empresas, uma parcela do mercado, que é mais a parte de turismo, comércio, que eu acho que aí é onde as coisas vão ficar um pouco mais complicadas, que ficaram durante essa pandemia. Eu acho que depois dessa pandemia, depois dessa crise, também vai acontecer algumas complicações nessas áreas. Mas, por exemplo, vocês falaram sobre a questão da infraestrutura, né? Na minha empresa foi o contrário, tinha licença para todo mundo, mas nunca todo mundo entrou online ao mesmo tempo. Então, no primeiro dia de home office, quando entraram, sei lá, 600 pessoas, a infraestrutura arrebentou. Aí o tudo. Cadê o DevOps para resolver isso aqui, meu Deus? Então, assim, aí começaram, então, a gente tem que fazer turno. Aí uns entram de 8 a 1 e outros entram de 1 às 18 às 19. Mas a empresa teve que fazer um investimento alto em infraestrutura e mudou também um pouco dos seus softwares de acesso remoto, porque eram softwares que eles tinham licenças, mas como não era uma empresa até então que não é que simpatizava, mas que não tinha muita prática de ter home office, o acesso remoto era usado mais ou menos quando um dos funcionários tinha que ficar em casa porque o filho estava doente, ou a esposa estava doente, ou então tinha que ficar em casa porque de manhã tinha que levar o filho ao médico, alguma coisa assim. Era um serviço bem sazonal, né? Era uma coisa assim bem específica. Mas agora, basicamente, na minha empresa, eu acho que 99,9% das pessoas estão online. Estão home office, né? E a experiência está sendo boa. A experiência está sendo muito boa e o feedback do pessoal tem sido muito bom e da empresa também. Então, acho que tudo vai convergir para continuar no home office aí por um bom tempo. Uma empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, que foi o Banco BPI, ela até o final do ano, até dezembro, ela espera que tenha no máximo em seus escritórios 50% do pessoal. Então, assim, 100% mesmo do pessoal, acho que só ano que vem. Entendi. Eu acho que é por isso mesmo que teve a demanda por operação, né? Porque é o cara que vai resolver exatamente esse tipo de problema que você comentou. Pois é. Mas agora, pronto, a pergunta que o Wagner me fez em relação à demanda, eu acho que é isso, eu acho que a demanda vai continuar crescendo. Eu acho que a tecnologia vai ser ali o escape de muitas empresas. As empresas precisam investir cada vez mais em tecnologia para poder se diferenciar, para poder melhorar seus serviços. E uma coisa em tempos de crise, os problemas das empresas ficam muito expostos.
por exemplo, uma empresa que não é muito boa em atendimento, na época de crise, esse problema vem muito mais à tona, porque muitas pessoas começam a ligar mais para essas empresas, a requisitar mais o atendimento online dessas empresas, e se ela não tem um atendimento online muito bom, esse problema fica muito mais exposto nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Pronto, então acho que essa é a minha visão. Bom, a gente sabe que novos negócios serão modificados, novos negócios surgiram, como as lives, os cantores fazendo live direto. Mas a gente sabe que teve muito negócio que foi impactado, que vai ter que se reinventar. E nesses negócios que foram altamente impactados, por exemplo, um dos clientes que eu atuo, ele foi altamente impactado, porque ele desenvolve controle de fronteira para aeroportos. Então, teve o core business totalmente impactado e vai ter que se reinventar. Alguns projetos foram cancelados, os projetos remanescentes vão ter que sofrer um ajuste e vão ter que se reinventar em termos de forma de trabalhar. Jonathan, pensando nessa parte aí de impacto, teve algum impacto? Não precisa dizer o nome do seu empregador, não precisa dizer, mas a gente sabe que teve algum impacto na área de negócio do seu empregador. Você pode falar qual é a área, qual é o impacto que teve e o que você vê de futuro? Tá, o impacto, né? Eu acho que assim, até eu não vou entrar no nome do empregador, já falei lá no início até, mas teve sim, teve um impacto grande, foram muitas demissões, mas aconteceu em várias outras empresas também, né? Tem esse ponto. E até assim, na minha área, até mais que eu acabo atendendo a parte da tesouraria, então o meu cliente é um cliente interno e eu lido com parceiros, então, outros bancos também, para fazer comunicação, troca de arquivos. Então, o meu roadmap ele não mudou tanto. A gente já continua com o mesmo roadmap, é um atendimento para uma área dentro da empresa. Mas algumas áreas, sim, tiveram que mudar. Não tem como isso. E até complementando esse ponto do DevOps e tal, cara, a gente teve uma demanda, a gente já tinha uma demanda grande do DevOps, porque, querendo ou não, é uma complexidade que tem que ser gerenciada e eles acabam sendo muito importantes, mais do que seriam num ambiente sem pandemia. E, cara, tem que viabilizar acesso e se você trabalha numa empresa que é auditada e eles que vão ficar com diversas responsabilidades por mexer em ambientes, então você acaba tendo que você aumenta a sua burocracia e aumenta a dependência deles, né, para fazer. Então, assim, sem dúvida, o LinkedIn bombou, mas o deles devem ter bombado muito mais, porque, cara, sem ter um DevOps hoje para atender toda essa demanda, ainda mais essas coisas de cloud, ficaria bem difícil. Tá, então, pessoal, retomando aqui, estamos com o Petros, que está em Vancouver, eu estou em Lisboa, Rodolfo Pova está em Lisboa, o Jonathan Machado está no Rio de Janeiro e o Pedro Caramuto está em Bruxelas, na Bélgica. Tirando, com exceção do Pedro, todo mundo aqui é ex-aluno da Unicarioca. Estamos espalhados aí pelo mundo e estamos falando exatamente sobre oportunidades na crise, quais os problemas que aconteceram, qual é o impacto que tiveram cada um em seu ramo de negócio, na sua alocação, seus empregadores, e quais são as oportunidades que eles têm visto e que eles acham que vão crescer. Agora, falando um pouquinho do Jonathan, queria que você se apresentasse aí. Bom, como o Wagner falou, tô no Rio de Janeiro, né? Estudei na Unicarioca, com a maioria aqui do podcast. Trabalho com desenvolvimento já tem alguns anos, então já passei por diversas áreas aí dentro do desenvolvimento, então até áreas de teste também estou cobrindo agora, teste automatizado e tudo mais. E hoje trabalho numa empresa de pagamentos, trabalho lá no setor da tesouraria, fazendo integrações com bancos e tudo mais. Boa. E por que você acha que o teu negócio foi impactado? Por que exatamente? Bom, no primeiro momento, né, a gente tem a diminuição das transações. O nosso TPV cai. Então, isso daí impacta diretamente o nosso resultado. E depois a gente já vai acompanhando as movimentações do próprio mercado,
os ajustes que a empresa tem que fazer para continuar seguindo, continuar gerando resultado como um todo, né, para os investidores. Então, só diminuir a quantidade de consumo já impacta diretamente numa empresa de pagamentos. Então, Entendi. pessoas gastam menos, a empresa vai ter menos resultado. Então, é uma coisa automática. Com o tempo, isso foi melhorando um pouco, já que todo mundo começou a fazer compras online, pede comida, pede mercado, pede qualquer coisa, tá dando para pedir online praticamente agora. Então, isso, conforme o tempo for avançando e as pessoas forem integrando isso no seu hábito, né? Porque para a gente que trabalha com tecnologia isso é meio óbvio, mas muita gente ainda tem esse bloqueio, né? Tipo, comprar online. Então, tipo, muitas coisas, mercado mesmo eu não tinha muito costume de fazer, então eu já tive uma experiência com o mercado aqui do Rio de Janeiro, fazendo a compra direto pelo site, eles entregando. Então, acho que o impacto foi por aí. Eu reparei que, pegando exatamente no tema, eu reparei que algumas pessoas da minha rede lá no LinkedIn ficaram desalocadas. Mas também reparei que esses que ficaram desalocados, eu não digo aqui de Portugal, tá? Eu digo pessoas daí do Rio de Janeiro mesmo, no Brasil. Esses mesmo que ficaram desalocados, se não me engano, uns 3 deles, acho que em 3, 4 dias já conseguiram novas posições, já estão alocados. E aí a gente vê assim, o que eu consigo observar com isso? Existe uma grande vantagem realmente na nossa área de TI. Eu lembro um pouco que na crise de 2008, eu ainda não estava exatamente na área de desenvolvimento de software, mas quando chegou em 2010, 2012, eu já estava atuando com isso, eu pude perceber que durante a crise, o que as empresas elas mais querem é otimizar processos, elas querem diminuir custos, elas querem automatizar, elas querem desenvolver sistemas para isso. Então, isso gera novas oportunidades, gera novas demandas para essa área. Eu lembro que foi uma época, foi justamente o período que a gente estava na faculdade, que estava bombando, né? Eu lembro que a gente no segundo período, terceiro período, já conseguia oportunidades e foi justamente nessa área que nós, nesse período que nós entramos, pelo menos comigo foi assim, né? Então, hoje o que vocês veem assim como oportunidades? Digamos que temos alguns alunos ou ex-alunos da Unicarioca nos ouvindo nesse momento, eles estão ainda no primeiro, segundo período, o que vocês recomendariam para eles focar, estudar? Cara, eu acho que a área de desenvolvimento de software e essa área de IT, eu acho que a tendência é sempre o crescimento. Então, eu acho que hoje quem está fazendo a faculdade de IT, seja na Unicarioca ou em qualquer outra faculdade, para mim é um bom negócio e a tendência é continuar sendo um bom negócio, porque a procura por desenvolvedores, e agora como a maioria das coisas já estão na cloud, a procura por pessoas de DevOps, acho que vai aumentar exponencialmente. E agora acho que com essa pandemia, como eu falei lá atrás, as empresas acabaram sendo forçadas a fazer uma transformação digital. Então, acho que isso vai disparar a demanda por programadores, por software engineers, por tester, por DevOps, assim, de uma forma gigante. Então, acho que quem está iniciando nessa área, quem está fazendo faculdade nessa área, eu acho que não poderia estar numa melhor situação. Realmente, a área promissora, quente, né? Tá no momento aumentou ainda mais a procura por profissional, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso, né? Então é o caminho natural. Os negócios que são físicos vão ter que se tornar digitais também. Se o cara só tinha física, agora ele vai ser obrigado a ser digital também. Então isso vai aumentar a demanda, não tem jeito, vai aumentar a demanda de operação, vai aumentar a demanda de desenvolvimento. Então, o cara que é o dono do mercadinho ali da esquina, de repente vai ter um website ali e que vai usar uma plataforma de pagamento de terceiro, vai ter que ter um cara que vai ter que fazer um freelance de repente, então é uma oportunidade para o estudante que está começando, de repente, um cliente pequeno, mas eu vou receber menos, mas a compensação vai ganhar experiência para o futuro. Então o cara sempre tem que pensar que
que às vezes ele não está perdendo dinheiro agora, né? Apesar de você ter que saber, um dos tópicos que você precisa fazer, inclusive é uma coisa que eu até sinto em faculdade, pelo menos alguma coisa que fale sobre isso, que é precificar as coisas, né? Que às vezes as pessoas não sabem precificar, o cara está começando, ele quer pedir o mesmo preço de um cara que já é experiente, ou vira e mexe não quer cobrar muito pouco e acaba atrapalhando o mercado também. Então, procura a precificação para você e tenta trabalhar com os menores, né? Porque são quem vai te dar mais oportunidade no primeiro momento, pelo menos. Você citou um negócio importante ali, e aí eu acabei lembrando da minha época lá em 2009, né? Na época que eu fazia uns freelazinhos, um sitezinho estático em HTML com CSS, com valorzinho de R$1.000. Já cheguei a cobrar 500 reais para fazer um sitezinho com 3 páginas de HTML e CSS, só, estático, sem nada. Pois é bom, hein? Pois é. O cara é bom de venda, né? Pois é. Mas naquela época, cara, assim, naquela época tinha o WordPress já tinha o Joomla, e assim, mas era uma coisa, embora fosse mais fácil, eu dizia para o cliente, olha, eu tenho essa opção aqui, que é um site WordPress, onde você mesmo vai colocar o seu conteúdo e você mesmo vai administrar. Eu vou cobrar 1.000. E tem essa opção aqui, que toda vez que você precisar de um conteúdo, você tem que me pagar para colocar. Eu vou te cobrar 50, 100 reais a hora, mas toda vez que você precisa fazer alguma coisa, uma imagem que quer que você tenha que colocar, você tem que me pagar para isso. E eu vou te cobrar 50 para fazer. E o cara sempre escolhia isso. Então, fazer o quê? Eu até oferecia. E o Joomla, o WordPress era super fácil. Você instalava lá no servidor, comprava hospedagem, as hospedagens foram ficando cada vez melhores, já oferecendo o botãozinho lá, instalar o WordPress. Você clicava lá, instalava já o WordPress no servidor e simplesmente escolhia o tema, customizava e está pronto. Pega e usa. E ganhava seus milzinho reais, né? Então, é isso. O Petro citando isso, eu acho que é realmente uma boa. Tem muita gente que está na fase de estudo, independente de qual seja a faculdade ou período, que fica na expectativa de arrumar um estágio primeiro, para ter portfólio, para ter experiência. Eu acho que a sua experiência ela pode começar aí, realmente vendendo, de repente, um site para a padaria da esquina. Então, você pode pegar lá um WordPress que está pronto, pegar um desses plugins PrestaShop e outros que fazem as vendas online, que está pronto, é só conectar tudo. Plataforma de pagamento está pronta também, é só conectar tudo e disponibilizar. Agora, quero saber de vocês, aproveitando que temos 2 pessoas que são ITOps e DevOps no grupo, eu queria entender exatamente a diferença do ITOps e o DevOps e o que vocês recomendariam para a pessoa começar a estudar. Deixa eu só responder a pergunta anterior rapidinho. Ok. Complementando o que o Petros falou, mas eu acho que existe uma necessidade de uma mudança de pensamento, de um mindset, quando você está começando a estudar. Isso, agora, com o mindset que eu tenho hoje, com uma pessoa que está entrando no mercado. O que eu vejo muito, assim, por exemplo, você fala de SharePoint, Sitecore, por exemplo, são plataformas de desenvolvimento, você desenvolve em .NET ali, você tem todo um know-how, um framework gigantesco para te fornecer. Qual que era o grande problema disso? As pessoas estudavam desenvolvimento, mas não estudavam a plataforma. Então, o que acontece? Ela desenvolvia a roda novamente. Ela reinventava a roda. Então, assim, a minha dica, cara, você vai desenvolver em Python, em .NET, Java, o que for, aprenda também um middleware que você vai utilizar. Para você não ter que redesenvolver tudo ou otimizar a forma como você desenvolve seu código. Porque se você desenvolve em Java, mas se você não sabe configurar uma JVM com heap size, com o que for, o seu código pode estar lindo, mas ele não vai rodar perfeitamente. Porque eu vejo no futuro, não num futuro tão curto, mas assim, uns 5 anos, 10 anos, o perfil de DevOps não vai mais existir. Porque vai ser tudo unificado. Hoje já se fala de full stack. O cara que desenvolve front, back-end ainda está olhando para o banco de dados. Cara, para você adicionar infraestrutura nesse pandemônio aí é coisa simples, entendeu? Quanto antes você se antecipar e começar a olhar para o sistema operacional, para onde você vai rodar o seu código, melhor. Você vai estar mais preparado para o futuro. E sem contar, adicionando ao que você está falando, você tem uma coisa relacionada que é o custo. Se você faz um código ruim e você precisa usar mais recurso, na cloud, por exemplo, você vai pagar mais. Nossa senhora. Então, assim, é uma coisa que vai escalando.
Não, e saber utilizar isso também na cloud, né? Por exemplo, Sim, não é qualquer plataforma, não é qualquer código que você desenvolve, você consegue rodar ele numa cloud. Sim, não, Como é que você faz a persistência de sessão, por exemplo? Você quer ver, o cara, por exemplo, ele pode fazer hoje em dia o próprio host dele, um estudante. Se ele, por exemplo, tem um cliente, ele tem um servidor, e esse cliente paga um servidor, ele pode ter esse cara, e nesse cara ele pode ter vários clientes, entendeu? Sim. Com esse custo aí, ele pode ter de repente, ele vai começar o próprio business dele, pequenininho ali, a partir de um cliente, entendeu? Então eu vou atender o João da padaria, o José do outro ali, e assim vai, você vai acumulando ali, ele vai ganhando e acumulando mais clientes nessa infraestrutura. Então é uma coisa, ele tem que procurar as ferramentas, os meios realmente para fazer isso. Sim, sempre pensando em backup e plano de disaster recovery. Porque quando você Pensa tem que pode servidor, a chance de você perder tudo é grande. Grande. Pensa que falando essa parte, eu até me lembrei aqui de coisas que tudo que vocês falaram já é para as pessoas que já estão com alguma noção do que é a área, tudo isso. Mas o que eu mais ouvia, e que eu continuo ouvindo ainda, cara, qual linguagem eu vou escolher? Aí o cara fica ainda em 2020, tem essa dúvida. Caraca, eu vou de Java, vou de .NET, vou de Python, vou de whatever. Tipo, ainda tem isso em 2020. Sim, as pessoas ainda não entenderam. É a questão de oportunidade, né? Ainda tem oportunidade. É a oportunidade. A linguagem que você define é a primeira oportunidade que te dá. Exatamente. Quem é que vai pagar mais? É isso aqui, vamos lá. Entendeu? Agora sim, eu não sei para vocês aí no Canadá, mas em Lisboa e aqui na Bélgica, pelo menos eu morei um pouco em Lisboa, eu pude perceber assim, não existe projetos iniciando em Java, por exemplo. A maioria dos projetos aqui são .NET e basicamente .NET Core. Entendeu? A Europa ela não gosta de pagar licenciamento. Não vai ter um licenciamento Microsoft gigantesco. Se ela tem isso, é por uma necessidade de um cliente. Se é um cliente que às vezes é um cliente que veio dos Estados Unidos ou uma empresa que veio de outros cantos, que aí tem uma necessidade de ser Microsoft por conta do superior, né? Mas aqui, basicamente, eles gostam muito de software livre e uma das linguagens que eles estão gostando bastante é a .NET Core, que hoje está dando quase que um tapa no Node.js, né? Sim, e vou te falar que... benchmark. Sim, não, e aí realmente, a empresa que eu trabalho usa só .NET Core também pro main product dela e realmente os caras estão falando muito bem. Não, a próxima versão do C Sharp, tipo, ela já está indo para um nível que vai deixar você fazer praticamente qualquer coisa. Tipo, você consegue ter uma pegada funcional, você continua com orientação a objetos se você quiser, então a evolução está absurda. Só para fechar esse assunto, uma coisa que eu esqueci de falar é que quando você está começando, você tem que focar numa coisa. Fazer. Não importa qual a linguagem, não importa. Faça, não pare, faça. Testa, eu estou aprendendo isso aqui, estudou isso aqui, faz. É o único jeito de você conseguir evoluir na carreira, efetivamente, é fazendo. Então, pratiquem muito. Exatamente, mão na massa. Completando o que você tá falando, na minha época de faculdade, cara, enquanto todo mundo ficava jogando Counter-Strike, LoL, essas coisas, eu tava fazendo no laboratório, invadindo máquina, hackeando rede da universidade, tava brincando com essa área, né? As pessoas hoje, elas estão muito... cara, Deus dará, né? Vamos... eu vou estudar isso quando eu estiver trabalhando. Cara, sim, não, é aquela história, é o que o Jonathan falou. O cara tá se preocupando com qual linguagem ele vai fazer. Cara, não importa. Apareceu PHP pra você, faz PHP. Vai lá, vai fazendo. Você vai pulando pra outras linguagens, não precisa parar. Só que você apareceu essa oportunidade, faz isso. Tenta lógica de programação e boas práticas de programação. O resto... Essa questão de fazer, às vezes também rola muita dúvida do que fazer, né? Eu vejo muita gente perguntando, eu vou fazer, mas o que eu faço? Um sisteminha de, não sei, para poder cadastrar alguma coisa. E recentemente eu vi um repositório no GitHub que ele tem lá, acho que umas 100 ideias de projetos que iniciantes, intermediários e avançados, em termos de estudos, podem fazer.
E o interessante é que quando você entra na ideia, ele já tem as histórias que você tem que desenvolver, as funcionalidades que aquilo tem que desenvolver, os requisitos que aquele mini projeto precisa ter, quais são as tarefas que você tem que fazer passo a passo. Então, assim, eu posso até depois disponibilizar esse link, que para quem está começando, pode pegar uma lista dessa, entrar e começar a fazer alguma coisa a partir daí. Tem coisas básicas, não básicas, assim, tem coisas que são até legais, como criar um repositório de podcasts, por exemplo, construir uma API pública e organizar os podcasts, criar um aplicativo para organizar podcasts, por exemplo. Ele já divide as histórias, já divide os requisitos. Então, muitas pessoas, e o que eu ouvi muito durante até o nosso projeto Matrix, lá na Unicarioca, era, ok, eu tenho que fazer, mas o que eu faço? Como é que eu faço para ganhar experiência prática? Eu sei que eu tenho que fazer algo prático, mas o que eu faço? Isso é uma dúvida que eu vejo muito das pessoas. Eu queria aproveitar e abrir um parênteses aqui, embora o tema seja a vantagem de trabalhar com TI na crise, o fato de muita gente ter sido demitida, a gente manter nossos empregos, sermos assediados no LinkedIn, né, que nós somos assediados. Quando eu falo isso para outras pessoas, eles meio que não acreditam, eles não sabem como é que é. Eu não sabe como é receber dois e-mails por dia falando, pô, você não quer vir trabalhar comigo, não? Exatamente, assim, você tem que bloquear o LinkedIn, porque senão você fica tentado a ouvir sempre, às vezes... Fato, né? Você tem que apagar lá as suas experiências para não cair no filtro dos caras. Tem que fazer uma série de coisas para poder não ficar tentado a gastar o seu tempo, às vezes, ouvindo. Mas é claro, a gente está falando especificamente de TI, mas assim, a minha visão para o futuro é de que não exatamente a área de TI, mas todas as outras áreas, elas correlacionam-se com a TI, elas dependem da TI, e muitas delas vão se tornar mais dependentes ainda. O fato de, por exemplo, um cara que trabalha com contabilidade, ele pegar o notebook dele, ir para casa, acessar a VPN da empresa e trabalhar, ele depende da TI. Ele depende da internet, depende da VPN, depende de um outro profissional de TI, talvez ele dependa de alguém que tenha desenvolvido um sistema para que ele faça ali o trabalho dele de forma remota. Mas eu quero dizer assim, haverá mudanças também em outras áreas que se relacionam com a TI. E como vocês veem isso, quais seriam essas possíveis outras áreas? Por exemplo, a área de marketing, eu já notei uma grande mudança, a galera toda indo para o digital, porque quem não tinha negócio digital agora está tendo e vai ter que ter. E voltou a crescer a demanda para profissionais de marketing que sabe usar Google AdWords, Google AdSense, sabe usar mídias sociais. Voltou a crescer também, aqui eu estou até com o link aberto aqui, voltou a crescer a demanda por profissionais administradores de mídias sociais. E quais as outras áreas que não são exatamente TI que vocês acham que podem ter uma mudança ou uma adoção maior da TI, uma participação maior da TI? Na opinião de vocês. Cara, basicamente, se você olha para o mercado de trabalho hoje, o maior problema é que as empresas ainda não adicionaram a tecnologia como parte do plano estratégico delas. Existe uma mudança de pensamento grande, que aí com a quarentena foi o que eu tinha falado, acho que numa outra live hoje. Uma das coisas que mais impulsionou a transformação digital foi a quarentena. A forma de fazer negócio hoje, ela é diferente. Hoje as empresas que passaram por grandes problemas por conta da quarentena, elas estão começando a colocar a tecnologia como parte fundamental do seu planejamento estratégico, do seu investimento. Porque a área de tecnologia, até então, eu vejo muitas empresas, não todas, claro, veem a tecnologia como custo e não como investimento. Entende? Se você quer reduzir custos, você vai ter que fazer um investimento para poder reduzir. Na tecnologia não existe como você fazer simplesmente a redução sem fazer um investimento. A forma de você trabalhar, ela muda. Então, assim, tudo que está relacionado com tecnologia, que está relacionado com a internet, a forma de trabalho já está sendo alterada. A questão de mídia social, cara, hoje se você vende, se você tem uma banquinha de pão de queijo, de camarão na rua e não tem um site, não tem um Instagram, você está fadado
à falência. Não tem como. Hoje, no meio disso, Pode falar, Pedro. Desculpa, no meio disso tudo você vê um monte de oportunidade, porque exatamente no que você está falando, você para olhar, por exemplo, tem gente desenvolvendo um sistema para gerenciar a conta de WhatsApp. WhatsApp profissional, entendeu? Então é mais uma oportunidade para profissional de tecnologia. O cara vai ter que gerenciar isso também. Não só rede social, Instagram, não sei o quê. Tem outras redes sociais que chamam também de rede social, como WhatsApp, Telegram, etc., que efetivamente você tem API, você tem desenvolvimento naquelas ferramentas. Então vai aumentar a demanda por isso mesmo. Eu notei que agora os youtubers eles agora estão abrindo um canal no Telegram, né? E estão cobrando também por isso, né? Ou seja, não basta você seguir o cara e assistir o vídeo do cara no YouTube, você também vai participar. Tem coisas exclusivas no grupo dele do Telegram e ele cobra para você participar do grupo dele no Telegram. Ou seja, criou um novo negócio aí, uma nova fonte de renda que, sinceramente, cara, eu não consegui imaginar isso há 2 anos atrás. Eu não consegui o Instagram o cara cobra pelo Close Friends, pô. Sim, ele te adiciona no O grupo. cara não, a mulher, pelo amor de Deus, Pedro, mas a gente sabe que você tá seguindo alguém. Não, pior de tudo que não. Mas realmente, mas o que eu tô querendo falar é que efetivamente você tem novas oportunidades de negócio que os youtubers, no caso o pessoal de rede social, tá aproveitando. E quem gerencia isso? Quem gerencia isso não é o cara. É o cara da rede social, o cara de marketing lá, ele vai gerenciar isso tudo, entendeu? Ele vai tomar conta de um ciclo maior também. Porque antes o cara de marketing ele ia para o campo fazer lá pesquisa de mercado, que por sinal foi uma matéria que eu me ferrei na faculdade, porque eu peguei eletiva achando que fácil. Você pega lá, o cara ia lá fazer a teste de mercado, não sei o que, mas a tecnologia é diferente. Ele não vai fazer mais isso, mas ele vai fazer alguma coisa a mais, entendeu? Então acaba adicionando também o ciclo de trabalho dele. E outra coisa, hoje você não faz marketing sem Big Data e sem Data Science. Sem esses dois, você esquece marketing hoje. Não, você para olhar SEO. SEO o quê? Para mim é uma parte de Data Science, não é do todo, mas é uma parte. É uma parte, né? É uma parte de Big Data. Né? Não, o que eu tô falando é que o cara tem que saber, entendeu? O profissional de marketing vai ter que saber, para ele ser diferenciado no mercado, ganhar mais dinheiro, tem que saber. Sem querer, a gente citou 2 novas profissões aí. Já vou deixar você falar, Jonathan. Eu vou adicionar a terceira profissão. As vendedoras de conteúdo digitais pelo Instagram, os vendedores de serviços, digamos assim, pelo Telegram e pelo WhatsApp, o chatbot, né, o desenvolvedor de chatbot também, tanto do Telegram quanto do Message do Facebook e do WhatsApp também. Adiciona a terceira aí. Bom, a gente está falando de profissional de TI, falando de pessoas jovens. E a galera que tem um pouco mais de idade, que não domina a tecnologia. A minha mãe tem várias dúvidas, e ela, por exemplo, vem me perguntar para tirar. Imagina se um cara começa a dar aula para gente com mais idade, de como usa o WhatsApp, como usa o Instagram, como usa o Telegram, como usa o Twitter, entendeu? Como é que dá para ver as lives do YouTube, entendeu? Como é que usa os aplicativos, tipo, curso para usar aplicativo. Excelente. É uma coisa que as pessoas aprenderam. É uma coisa que as pessoas aprenderam ali, o pessoal mais novo, né? Que podia realmente ensinar para o mais velho. Só tem uma coisa que a pessoa mais nova não tem. Que é um pré-requisito gigantesco. É paciência. Cara, o cara vai ter que desenvolver. Se ele quiser ganhar dinheiro... Ou desenvolve em alguma linguagem, ou desenvolve a paciência, né? Se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ter que desenvolver essa habilidade aí. É uma habilidade. Né? Tem uma habilidade, realmente. Relacionamento interpessoal, não é isso? Isso aí. E é um nicho de negócio, né? Porque, assim, é como vocês falaram desde o início. A pandemia, ela acelerou um monte de projetos. Ela acelerou uma grande mudança que iria acontecer. Ela só foi acelerada. Talvez nos próximos 10 anos nós chegaríamos no nível que nós estamos agora. Quase 90% das pessoas trabalhando remotamente. Quando eu falo 90%, claro que eu estou me referindo, não estou me referindo ao trabalho industrial, onde as pessoas pararam. Estou me referindo não só exatamente à área de TI, mas todo aquele que pode ter um computador, levar o computador para casa, acessar remotamente e trabalhar. Então, muita gente, algumas empresas estão 100% remota. Mas também existe aí uma outra oportunidade, que é uma oportunidade para ensinar aqueles idosos, porque com essa aceleração não vai haver tempo deles aprenderem no mesmo nível que nós aprendemos, que os mais novos aprenderam. Precisa ser realmente agora. Mudou, a situação mudou. Quando acabar isso, que eu não sei se vai acabar, eu tenho minhas dúvidas, o Rodolfo falou que ele espera que isso tudo vai passar, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é tema para um outro podcast.
sobre o novo mundo, o novo normal, quais são as expectativas, entra na quarentena, sai da quarentena, depois a gente fala sobre isso. Mas existe uma oportunidade aí de realmente treinar esses idosos, essas pessoas que se não forem treinadas, elas vão ficar para trás, realmente, entendeu? Dentre uma das coisas que eu fiz com TI, foi dar aula para idoso, mas para ensinar informática. Eu tinha alguns alunos, isso lá em 2005, 2006, acho que em 2007 ainda fazia isso um pouco. Cara, eles não sabiam nada. E eu não tinha smartphone nessa época, assim, não era uma coisa acessível. Acho que nem tinha esse bobear, não me lembro direito. Mas, cara, se você pegar os ícones, cara, 3 pontinhos, que é 3 pontinhos, a gente sabe o que vai ser. Vai ser um menu de contexto, você vai clicar ali, vai apertar, vai aparecer alguma coisa. Mas isso não está claro para uma pessoa idosa. Né? Uma carta, cara. O que é uma carta para essa pessoa? Ela não sabe, uma casinha. Cara, o que é uma casinha? Tipo, cara, assim... Pra gente, casinha é um home, né? Volta pra tela inicial, volta pra... mas é que tá pra gente isso é automático, mas pra eles realmente não é. Mas o que é uma tela inicial, entendeu? Porque, caraca, uma casinha, tela inicial, o cara não sabe, sério. Tem um gap aí muito grande que o pessoal que faz design parece que não se preocupa com isso. Não, e agora vai ter que se preocupar. Eu acho que agora a área de UX vai ter que se preocupar, a área de experiência do usuário vai ter que se preocupar com esses idosos e com essas pessoas que vão ser obrigadas a entrar, a se envolver com os novos gadgets, com aplicativos, com site. Eu acho que existe agora um desafio para essa área. Eles vão ter que desenvolver alguma coisa pensando também nesse público. O problema não é a área de UX, é a área de UI. É a empresa pensar que da necessidade de ter uma área de UX e UI. Porque, cara, a maioria das empresas fala assim, já tem um cara aqui que é full stack, ele vai desenvolver tudo e vai esperar que o cara que desenvolva tudo tenha também um conhecimento de UX e UI. Né? Você tem uma jornada do cliente, saber como é que é o fluxo de dados do seu cliente, cara, isso é horrível. Isso necessita de uma mudança de perspectiva do lado do negócio. Só tem um problema assim, a gente tem uma mania de separar a tecnologia da área de negócio. Cara, a gente tem que unir. A gente nós somos demandados pela área de negócio. Se o negócio não muda, nós não mudamos. Sim, mas tinha um cara que fazia esse papel que era analista de negócio, né? Esse cara não existe mais? Existe e está tomando um peso maior agora. Né? Porque na empresa que eu trabalho, eles viraram Product Manager. Ele mudou o nome, mas pra mim ele mudou o nome, mas é porque assim, não você muda o nome, mas o escopo de trabalho ele tem que ser alterado. Você aumenta, entendeu? Né? O mindset você tem que expandir a visão dele. Fala assim, cara, você tá olhando isso daqui, você tem que ter meio que um checklist. Cara, passa por essas fases aqui. Depois que a gente passa por isso daqui, aí cai pro desenvolvimento. Mas não é feito, entendeu? Ele simplesmente o cara de negócio, ele faz o quê? O negócio precisa disso, aí vira pro desenvolvedor, precisa disso. O meio do caminho, como vai ser feito, não existe. Entendeu? Sabe Deus, né? Bom, eu acho que os desafios são enormes aí, e vão gerar, essas novas mudanças vão gerar oportunidades para outras áreas que não tem nada a ver com TI. Se vocês repararem o Google, não sei para vocês, mas para mim aqui, toda hora aparece aquele curso do Google, que era um curso pago, inclusive, um curso de marketing digital do Google, era um curso pago. Agora eles criaram novos módulos, eles intensificaram, melhoraram o curso, e o curso agora está gigante e está de graça. Ou seja, existe aí uma demanda acontecendo, eles estão de olho nisso. Eles querem que você use o produto deles, né? Também, exatamente. Também. Não, e não é só isso, para olhar, ele tem um curso de Technical Service, eu acho também que é de graça, eles estão dando algumas coisas de graça, na Quad Cloud eles também estão dando curso de graça. De graça não, né? A gente sabe que não é nada de graça, né? Veja bem, né? Por exemplo, há muito tempo atrás eu ganhei um cursinho online, eu ganhei um voucher para fazer um cursinho online, tipo, acho que uns 10 anos atrás, do Google AdSense. E aí eu fiz aquilo, mas se você reparar, tudo que você implementava no seu código lá para ser reconhecido pelo Google, é para ser reconhecido pelo Google. É tudo pro Google, para ajudar o Google, entendeu? É para manter o serviço dele. Tá. Olha, mas as empresas meio que estão mudando esse mindset. Eu fiz agora uma certificação Cassandra, que é do banco de dados NoSQL. E eu fiz a certificação, o curso da certificação era de graça. Eu fiz semana passada, era de graça o curso. 2 cursos, de graça, realmente os cursos eram bons, legais.
Só que o trabalho, efetivamente, tipo, eu peguei alguns dumps na internet para fazer os trabalhos, para testar efetivamente, porque não tinha nenhum exercício. Exercício que tinha, tipo, 2 questões. Só que você tem que se virar. Ele espera que você entre lá e comece a usar pra caramba o produto dele, entendeu? Só que apesar do Cassandra ser um banco, Apache, né? Ele é open source, ele é de graça, mas tem essa empresa que provém, pô, tá ruim de falar Fornece o português. serviço. Que fornece serviço. Olha, tá ruim de falar português. Falta algumas palavras às vezes. De vez em quando o português falha. Vou até colocar isso como próximo tema. A gente tem 5 minutos para falar rapidamente sobre isso. A gente falou sobre investir em estudos, né? Não necessariamente desenvolvimento, mas investir em estudos. Você tem que investir em estudo pensando nesse próximo futuro aí. E eu acho que o inglês é fundamental. Você tem que falar inglês. Porque o inglês traz tecnologia. Documentação em inglês, é tudo em inglês, cara, aceita, não tem jeito. Eu acho que não só a área de tecnologia, eu acho que, por exemplo, o inglês vai te dar, o cara que é marketing digital hoje em dia, se ele souber inglês, ele pode pegar um serviço de qualquer lugar do mundo e trabalhar online nesses novos tempos. É um diferencial para ele, pois é, recebendo em dólar, etc, ou em euro. Não, hoje o inglês ele deixou de ser firula e virou essencial, cara. Hoje, profissional de tecnologia, aliás, qualquer pessoa, na verdade, precisa do inglês, mas um profissional de tecnologia sem inglês, cara, ele tá fadado a uma vida curta ou sob umas rédeas meio curtas. Mas fica mais limitado em relação às oportunidades, né, cara? Quando você olha, e vou te ser sincero, as oportunidades. Você para olhar, da empresa que eu trabalho, tem 4 brasileiros que trabalham no Brasil. Um trabalha na mesma equipe que eu, trabalha em produto diferente, mas na mesma equipe, e 3 são desenvolvedores. Todos eles devem estar ganhando lá, imagino eu, né? Estou chutando, não tenho certeza, uns 8, 9 mil dólares por mês no mínimo. Então, assim, se você parar para pensar, ele como empresa no Brasil, ele vai ser taxado, não vai ser taxado igual o imposto de renda a gente é. Então, assim, ele vai acabar recebendo, de repente, bruto no Brasil. Hoje o dólar canadense está mais ou menos 3,80, 3,90, vamos arredondar para R$4, o cara está recebendo salário de jogador de futebol, entendeu? Então, assim, é ruim você ganhar 35 mil mês, 36 mil reais mês, bruto, né? Eu acho que não é ruim não, viu? Então, assim, é uma coisa que tem que pensar. Se o cara não tivesse inglês, não consegue ter essa oportunidade. O Jonathan passou por uma experiência dessa, né, Jonathan? Ficou um tempo trabalhando para os Estados Unidos do Brasil, né? Trabalhei numa consultoria. Trabalhei como consultor, né? A empresa não era bem uma consultoria. E, cara, de fato, você para ganhar em dólar morando aqui no Brasil, ainda mais com dólar. Maravilhoso. É bem interessante. Imagina 5,70 quanto é o dólar americano? 5,40. Cara, isso é uma... E outra coisa que trouxe foi a quarentena, porque muitas empresas não gostavam do trabalho remoto. Né, e agora estão apostando no trabalho remoto, tiveram que ter essa visão, né? Empresas que nem passavam pela cabeça, não, trabalho remoto nunca. Aí se vê necessário trabalho remoto e agora começa a repensar. Eu vou ter um custo gigantesco com infraestrutura ou eu mando todo mundo para casa trabalhar de casa? Eu tenho uns pontos para falar sobre isso. O primeiro, se você hoje trabalha alocado, né? E a empresa, beleza, agora é home office. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é alterar o contrato de trabalho. Segundo, os benefícios têm que ser estendidos, porque você vai gastar luz. Aqui no Rio de Janeiro, calor infernal, se você não tiver ar-condicionado em casa, vai ficar difícil. Alimentação, ok, você não vai comer mais na rua, mas você vai continuar se alimentando, então vai ter que dar algum tipo de benefício para a alimentação. E prover alguma infraestrutura, não uma infraestrutura, né, mas alguns móveis, alguma coisa que favoreça o seu ambiente. Não é uma obrigação, obviamente, mas a gente passar... Bom, eu costumo ficar 10, 12 horas trabalhando direto. E sem uma cadeira decente, cara, fica complicado. A minha coluna não vai aguentar. Então, Sim. Tem que ter esse problema. Fora que, cara, você precisa ter um lugar para trabalhar, tem que ter alguma coisa, algum lugar que você tenha paz. E o que mais a gente viu até agora na quarentena foram vídeos engraçados de home office. Então, assim, cada parada pior que a outra. Uma nova cultura, né? Uma nova cultura de... Tem que ensinar. Tipo, a minha mãe, ela não entende. Ela ainda não entende.
eu falo, cara, eu estou com fone. Se eu estou com fone, nem falar comigo, que não vai rolar. Eu estou com fone, Você não não fala entende o que a comigo. gente está fazendo, como é que a gente trabalha remoto, cara? Como assim você trabalha remoto? Como assim? Não, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, não é uma coisa que é do dia para a noite. Então, quem trabalha com TI tem um pouco mais de facilidade com isso. Mas ainda assim, eu vejo gente trabalhando em lugares que são inapropriados. Cara, você não Sim. tem um escritório ali. Você adaptou, botou uma mesa, uma cadeira, jogou teu computador. Isso se for uma mesa mesmo, enfim.